Oi pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal Esperança e Mistério. Vinheta. Esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando para o YouTube, então desculpa os probleminhas que eu tiver nele. Nesse meu canal eu vou falar um pouquinho sobre o que eu penso a respeito da vida, da espiritualidade e tudo mais. Para ficar um pouquinho mais fácil de conduzir o pensamento, eu preparei alguns slides. Vamos colocar o primeiro slide. Então, essa é a aula 01. Por que existe tanta maldade e tanta beleza no mundo? No slide 00, quem eu sou, nós temos 0.1, apresentação, 0.2, esses vídeos são reflexões minhas sobre a vida e a espiritualidade, não são vídeos de psicologia. Minha formação e 0.3, outras experiências variadas. Então, pessoal, agora eu vou me apresentar. Meu nome é João Vitor Santana Silva, eu sou psicólogo, sou especialista em psicopedagogia e em acupuntura e fiz mestrado em ciências da religião. É importante já deixar bem claro que esses vídeos não têm nada a ver com psicologia. A psicologia é uma ciência que tem o método dela, tem os conceitos dela. Aqui é só eu falando a respeito do que eu penso sobre a vida e sobre a espiritualidade. Além da minha formação acadêmica, eu já frequentei diversas religiões, fiz diversas práticas espirituais, estudei filosofia, arte, todas essas coisas. E aqui, nesses vídeos, eu tento passar para vocês o que ficou de mais importante para mim de todas essas vivências. Além desses vídeos, tem o meu site, esperancemistério.com.br. Lá tem todos os meus livros que eu escrevi, tem os artigos também no meu mestrado. Quem se interessar pode dar uma olhadinha lá. Agora vamos para o próximo slide. Slide 01, o sentido da vida. 1.1, a crueldade da condição humana, o sofrimento, a injustiça, o decaimento e a morte. 1.2, a beleza do universo, o prazer e a experiência mística. 1.3, o sentido do universo, o desenvolvimento, aumento do amor, aumento do prazer. 1.4, os milagres, milagres de Fátima e Arigó, experiências pessoais. 1.5, mistérios da física e da filosofia, física quântica, o problema difícil da consciência, a creatio ex nihilo. Bom, vamos começar aqui com o primeiro item, a crueldade da condição humana. O que me move a todo esse estudo, a fazer os livros e tudo mais, é que a vida ela é tão complicada, ela tem coisas que são tão horríveis, pessoas com câncer, violência, toda injustiça, toda desgraça. Mas por outro lado, a vida tem coisas maravilhosas. Você está junto das pessoas que você ama, você comeu uma comida gostosa. E é difícil, principalmente tem uma experiência que a gente pode ter, que é a experiência mística, que ela mostra pra gente que o universo é uma coisa boa, que tudo tende para um bem maior, que todo sofrimento se justifica. Então, é isso que eu foco nos meus livros, né? E aqui nesse vídeo, tentar entender como pode a vida ter esse lado tão ruim e na experiência mística a gente ter essa percepção que o universo é uma coisa tão boa e que tudo vale a pena e que a gente nem consegue entender por quê, mas a gente tem bem claro que vale a pena na experiência mística. Agora item 1.2, a beleza do universo. Como eu já falei um pouquinho, né? Tem muitas coisas boas no universo, em especial quero dar destaque para a experiência mística, mas eu já vou entrar na experiência mística com mais detalhes daqui a pouquinho. Item 1.3, o sentido do universo. Quando a gente olha
para como a vida se desenvolve, fica muito claro que o universo ele vai no sentido do desenvolvimento, do aumento do amor e do aumento do prazer. Para a gente entender isso, pega, por exemplo, uma minhoca. Uma minhoca, ela vive a vidinha dela lá, ela não tem muita capacidade de amar, nem muita capacidade de ter prazer. Se a gente for para um ser um pouco mais complexo, um pouco mais evoluído, como um cachorro, a gente já vê que o cachorro ele pode ter vários tipos de prazer, brincar com bolinha, ter uma comida preferida, e ele pode demonstrar amor, né? Amor para outros cachorrinhos, amor pelo ser humano. E se a gente comparar isso com o ser humano, a gente vê que o ser humano ele pode ter vários tipos de prazer. Assistir um filme, ouvir uma música. E também o ser humano tem uma capacidade de amar muito grande. Pode ter amor por todos os seres, enfim. E a gente vê que todo o universo ele é muito cheio de tecnologia. Tem tanta tecnologia maravilhosa. Pega, por exemplo, a internet, os celulares. E é fantástico como a inteligência que criou o universo já deixou essas tecnologias como potenciais para a gente descobrir. Agora aí tem 1.3, os milagres. Aqui eu já começo a buscar elementos para tentar entender melhor esse mistério que é apresentado pela experiência mística, que o mundo é legal, que a vida vale a pena. Então vamos procurar nas coisas assim que apontam para isso. E uma das coisas que apontam bem forte para isso são os milagres. Todo mundo, ou quase todo mundo, conhece alguém que se curou de alguma doença, que aconteceu uma coisa milagrosa na vida. Mas, para colocar aqui casos mais bem documentados, que todo mundo pode ver, eu quero citar a questão do Arigó, um médium que fazia cirurgias espirituais, e é bem impressionante, tem vídeo, foto das cirurgias que ele fazia, é uma coisa assim que parece milagre. E também o milagre de Fátima, que foi mais ou menos quando a pastorzinha falou que para todo mundo ir lá em um lugar que ia ter um milagre e que todo mundo que não acreditasse ia acreditar. E aí foi acho que mais de 50 mil pessoas e de repente o sol começou a dançar. É claro que se o sol de verdade dançasse, ia acabar com a Terra. Mas, mais de 50 mil pessoas, se não me falha a memória, presenciaram isso. Então, são milagres. Agora aí tem 1.3, mistérios da física e da filosofia. Além dessas questões que eu já citei, tem muita coisa que a gente não entende muito bem que acontece no mundo. Uma é a questão da física quântica. Não a física quântica que o pessoal faz de esoterismo, tipo, o que você pensa acontece, não é por aí. Mas na física quântica de elétron, o elétron ele não tem uma posição bem definida até que ele interage com alguma coisa. É muito difícil para a gente entender como funciona isso. E parece até que talvez seja a nossa consciência que faz as coisas terem uma propriedade definida, né? Bem diferente de tudo que a gente pensa assim da realidade do dia a dia. E outros mistérios que são da filosofia e das ciências são coisas como surgiu o universo, quem criou o tempo, como que um ser cria a cor vermelha, o porquê que as constantes da física têm o valor que elas têm, por que a gravidade tem o valor que ela tem, por que ela não é mais forte, por que ela não é mais fraca, como que se dá a consciência, porque o nosso corpo é feito só de átomos. Como pode um monte de átomo um empurrando o outro dar origem para o cheiro do café, o sentimento de alegria? Então são todos esses mistérios que vale a pena a gente refletir para tentar entender esse grande mistério maior de por que tem tanta beleza e tanto sofrimento no mundo. Agora vamos para o próximo slide. 02.
as experiências místicas e de quase morte. 02.1 Introdução. Essas experiências são comuns de todos os seres humanos. 02.2 A experiência mística, características dessa experiência. 02.3 Experiência de quase morte, características dessa experiência. E 02.4 O sentido dessas experiências, por que levar essas experiências a sério e as implicações ontológicas dessas experiências. Então, eu queria agora falar um pouquinho a respeito da experiência mística e da experiência de quase morte. São experiências que todos os seres humanos podem ter. Elas são comuns a todos os seres humanos enquanto possibilidade de ter. Pessoas de todas as culturas, de diversas idades, em diversos momentos do tempo, pode ter experiência mística e pode ter a experiência de quase morte. E eu acredito que elas trazem peças para a gente poder entender melhor a condição humana. Vamos começar com a experiência mística. A experiência mística, ela é uma experiência que todas as pessoas podem ter. A gente não controla quando ela acontece. Ela dura pouco tempo, ela não costuma durar muito tempo. E quando a pessoa está tendo a experiência mística, ela sente que todo o universo vale a pena, que todo sofrimento vai para um bem maior. Ela sente que o eu dela está unido de maneira amorosa, seja com uma divindade, ou seja com um todo. Ela percebe que ela está numa realidade mais real do que essa nossa realidade cotidiana. E muitas vezes ela não consegue colocar em palavras isso, ela não consegue explicar por que ela está numa realidade mais real. Ela não consegue explicar por que todo sofrimento vale a pena, tende ao bem maior. Mas ela tem esse entendimento da realidade. E a experiência de quase morte é uma outra experiência que ao longo da história pessoas de diferentes culturas têm. Geralmente está ligado em situações que a pessoa quase morre, né, como parada cardíaca, esse tipo de coisa. E geralmente a pessoa se vê flutuando em cima do seu corpo, vê a cena que está ao seu redor, aí ela entra num túnel, aí depois desse túnel ela pode encontrar seres espirituais de acordo com a cultura dela. Então, se na cultura dela ela acredita que as pessoas que já morreram, os seus antepassados vão lá receber ela pode ver os seus antepassados. Se ela acredita em anjo, pode ser que os anjos vão lá receber ela. Ela percebe que tem um limiar, que ela não pode passar, porque se ela passar ela não pode mais voltar. Ela percebe que tudo valeu a pena, que tudo teve o seu motivo de acontecer. E ela vê a vida passar diante dos olhos dela numa fração de segundo, e então ela fica diante de uma entidade. E essa entidade, ela fala que ela não pode seguir, ou ela dá a opção para a pessoa escolher. Se ela quer entrar nesse lugar, que se ela for ela não pode mais voltar, ou se ela tem que voltar, né? Então, ou essa entidade fala, olha, você não pode ir lá, você tem que voltar para o seu corpo, ou essa entidade dá essa opção e a pessoa escolhe voltar para o corpo. E aí ela volta para o corpo dela, e muitas vezes de maneira relutante, né? Muitas vezes poxa, eu queria ficar lá. E essas experiências, elas trazem coisas bem importantes para a gente refletir. Porque as pessoas que vivem elas entendem como experiências muito verdadeiras e muito importantes para a sua vida. Então, se a gente levá-las a sério, o que dá para a gente entender? Que existe uma realidade mais profunda do que essa realidade nossa cotidiana, que de alguma maneira a gente pode ter esperança que tudo tende a um bem maior, e que existe um outro corpo além do corpo físico. Existem seres além dos seres físicos. Então, eu acho que é mais ou menos isso que essas experiências apontam pra gente. Então é isso, pessoal.
Com isso, encerramos a nossa primeira aula. Muito obrigado por terem acompanhado o vídeo e desculpa qualquer coisa. E a nossa busca por tentar entender por que existe tanta maldade e tanta beleza no mundo continua na próxima aula, em que tentamos encontrar mais peças para este quebra-cabeças, refletindo sobre quais são os elementos mais fundamentais do universo e da nossa mente.